amigos, tá aqui, ó. Meus amigos, acabou a brincadeira. Seja bem-vindo ao Acabou a Brincadeira. Situação complicada do Corinthians na estreia do Campeonato Paulista. O Corinthians de Cantígio e Júnior Moraes. Olha só, eu não vou falar mal do Fernando Lázaro hoje aqui. Não vou falar mal do Fernando Lázaro hoje aqui. Porque o cara que tem o Júnior Moraes, o cara que tem o Cantígio, o que é que ele vai fazer? Não dá para fazer milagre. O Corinthians precisa contratar jogadores. O Corinthians precisa contratar reforços. Em nome de acabou, bota uma aposta ganha aí. Em nome de aposta ganha hoje. Aposta ganha. Você entra com aposta ganha. Ganha R$5 para você apostar. Você aposta que o Corinthians vai ficar em qual lugar no Campeonato Paulista? Se continuar jogando essa bolinha com o time que tem, o Corinthians não se classifica para a próxima fase do Campeonato Paulista. Vai passar vergonha no Campeonato Paulista. Mas é o seguinte, não dá para botar culpa no Fernando Lázaro. Vamos ter calma com a história. Vamos ter paciência com a história do Fernando Lázaro. E o Rony? Você olha para o banco, você tem o Rony. E o Fábio Santos, que está com a bunda desse tamanho. O Roger Guedes, que está com a bunda desse tamanho. E o preparador físico? Ficou um mês de preparação física, o seu Flávio de Oliveira, e voltou para cá, que era o mesmo preparador físico, que é o mesmo preparador físico do Silvinho, que já foi criticado demais por causa dessa preparação física, e o Corinthians trouxe de volta o Flávio Oliveira, né? Então isso é que tem que ser falado. É isso que tem que ser discutido. E estamos ao vivo também, quero deixar claro, evidente que estamos ao vivo também no Podcast Timão, e vamos falar muito com o pessoal do Podcast Timão, e muito com o Charles Toledo, e muito com o Thiago Lima, e com você. Chega deixando o like, deixa o like, senta a mão no like, chega aqui e compartilha a live, tá certo? E já vai respondendo qual é a avaliação que você faz desta apresentação do Corinthians. Qual o conceito que você dá ao time do Corinthians, do Fernando Lázaro? Eu perguntei sobre o Fernando Lázaro na enquete, mas eu acho muito injusto criticar o Fernando Lázaro nesse momento, e eu acho que tem que dar respaldo pro técnico, porque senão já vai começar a queimar o cara logo no primeiro jogo, e aí é brincadeira, aí é covardia, sabe? Porque olha o time que o Corinthians tem, que coisa horrorosa foi o que o Corinthians entrou em campo hoje, e infelizmente ainda teve o azar de perder logo de cara, de perder no primeiro tempo o Fausto Vera, que estava jogando bem, acho que era o melhor jogador do Corinthians até então. O Fausto Vera saiu e aí o Corinthians perdeu o meio campo, entrou o Cantígio. O Cássio foi o melhor jogador em campo. Não tivesse o Cássio feito defesas milagrosas como fez, o Corinthians teria perdido 4, 5 gols, teria perdido de goleada o jogo de hoje. Então, acabou a brincadeira. Urgente? O que está acontecendo? Deixa eu ver. Atenção, urgente! Atenção! Eu tô ao vivo em 2 lives? É isso? Como é que eu tô ao vivo em 2 lives? Não sei, Tom. Resolve isso aí. Resolve isso aí. Eu não sei como é que eu tô ao vivo em 2 lives. Eu tô ao vivo. Resolve isso aí pra mim, por favor, Tom, que eu tô aqui no Acabou a Brincadeira. Charles Toledo, quero a sua opinião sobre essa derrota do Corinthians pelo placar de 1-0. Charles, você não acha que tem que ser esse tom sobre essa questão? O Corinthians, eu acho que não sei se você faria críticas ao Fernando Lázaro nesse momento. Boa noite, Cereto. Boa noite a todos que estão conectados conosco aí no canal do Cereto e no Podcast Mão. Thiago Lima daqui a pouco entra aí com a gente também para falar. Olha só, criticar agora o Fernando Lázaro não é, tá? Acho que agora, nesse momento, a gente falar sobre o jogo. O Corinthians jogou muito mal hoje, criou pouco, foi mal fisicamente. Não acharia que eles entrariam em campo tão mal fisicamente. Assim, chutou uma bola no gol no primeiro tempo, que foi lá por volta dos 40 minutos. Posse de bola, perdeu para 44%. Então, o Corinthians, a gente já esperava, tá?
Primeiro jogo, volta de temporada, mas eu não achei que ia ser tão ruim assim, viu, Cereto? Foi péssimo, foi péssimo. Felipe Palmaca tá entrando aqui, já tá dizendo aqui, ó, não tem como ser resiliente com a atitude desse time. Cadê a raça? Jogo vergonhoso, desrespeitoso com o seu torcedor. Já vai jogar pressionado na quarta. Quarta-feira é contra o Água Santa. E quem é inscrito no canal do Cereto, quem é membro do canal do Cereto, hein? Quem é membro do canal do Cereto e do Podcast Mão, tem a prioridade aqui nos comentários. Tiago Lima, sua primeira consideração. Se não fosse o Cássio, o Corinthians teria perdido pelo menos de 3 ou 4-0 hoje, aí sim a casa teria caído. E até é bom que isso não tenha acontecido, porque dá um pouco mais de respaldo para o trabalho do Fernando Lázaro, que está apenas começando. Thiago, boa noite. Boa noite, Cereto, Charles, meus amigos, galera aí do Podcast Mão, canal do Cereto, vamos colando aí já no like, se não for inscrito ou inscrito, já aproveita que é de graça, hein? Tá na promoção. Então, pois é, foi um começo melancólico, lamentável, daquele que dá vontade de começar a fazer um macarrão no meio do jogo, de limpar a casa, porque o jogo foi ruim demais de assistir. Eu esperava mais do Corinthians, não coloco nenhuma responsabilidade no nosso treinador, o Lázaro, porque é aquela coisa, você pede pro cara fazer uma macarronada e não dá nem um molho de tomate pro cara, o que ele fez foi o alho e óleo que dava pra fazer. Realmente ficou muito claro que nós vamos ter que sofrer esse ano, porque se não tiver, se o Yuri Alberto machucar, se Renato Augusto, os jogos que ele não puder jogar, acabou o Corinthians, o nível técnico cai demais. Então eu posso dizer que eu tô bem preocupado, porque eu não tô vendo uma esperança de como é que a gente vai administrar, jogar tantos jogos esse ano, meus amigos, com esse elenco curto que a gente tem, com falta de opções de reposição num nível pelo menos parecido dos titulares. Olha só, peço para você já deixar o seu like, deixa o like, vamos chegar a 1000 simultâneos aí, porque eu estava em eu estava na transmissão do canal do Loredo, junto com o canal do Cereto, né? Junto com o canal do Cereto, canal do Loredo, a transmissão direto de Bragança Paulista. Um abraço pro Sérgio Loredo, pra toda a equipe, pro Pietro Loredo, pra Kaká, pra toda a galera que eu conheço há tanto tempo. Ó, a Ângela tá brava com o preparador físico, com o Flávio Oliveira. E eu acho que tem que... Ó, há muito tempo que o Corinthians não tinha um mês de pré-temporada. O último jogo do Corinthians no Campeonato Brasileiro foi no dia 13 de novembro. Aí depois o Corinthians teve mais um mês de férias. Aí o Corinthians teve um mês de trabalho, né? Hoje é dia 15 de janeiro, voltou a trabalhar dia 14 de dezembro e hoje é dia 15 de janeiro. E o time andou em campo. Tudo bem, tava muito calor em Bragança Paulista, mas, pô, tá calor para os dois times, né? E você viu uma equipe voando, uma equipe atropelando e a outra equipe andando, meu caro Charles Toledo. Exatamente, Cereto aí, Thiago. Eu acho que também a falta ali do Corinthians jogar bem foi devido muito à questão física, tá? Não há. Condicionamento físico não tem condições. Acho que se você tem um condicionamento físico bom, né, e técnica, você consegue. O Corinthians é um time de mais técnica, mas sem condicionamento físico hoje não deu, não correu. O Fábio Santos desde o início do jogo, perdendo todas as bolas, chegando atrasado. E deixa um ponto de atenção aqui para a equipe do Corinthians também, são as bolas cruzadas na área. Olha como o Corinthians sofreu hoje com jogada aérea. E isso vai preocupar com o início da temporada, hein? Cadê os reforços? Tá perguntando aqui o Davi Lucas. Cadê os reforços? Tá perguntando aqui o Davi Lucas. Pois é, a live notificou pra galera 30 minutos antes e depois não notificou. Então, eu tô pedindo pra você, deixe o seu like pra gente subir essa live. Estamos com quase 900 simultâneos e daqui a pouco a gente vai ultrapassar essa média aqui. Já vai compartilhando pra galera aí. Vamos subir porque daqui a pouco tem entrevista coletiva aqui do Fernando Lázaro. Estamos em 2 canais, no Podcast Mão e também aqui no canal do Cereto. E eu estava no canal do Loredo. Então, muito canal hoje. Pô, eu vou dizer um negócio pra você. O que teve de canal hoje... Multiplataformas, hein, Cereto? Multiplataformas. Cadê os reforços, Thiago? Pois é, eu não sei, eu não encontrei nenhum. Estão falando que de repente vai chegar mais um. Falaram de esperar até o dia 31 pelo Felipe Coutinho. Pois é, tomara que venha pelo menos um cara para ajudar no meio campo. Mas eu acho que a gente vai ter que entender que o Corinthians talvez seja mais ou menos isso aí. Torcer muito para que eles fiquem bem condicionados fisicamente e não se machuquem, viu, Cereto? Pois é, e tem que trazer pelo menos um jogador de velocidade. Se não tiver jogador de velocidade, fica muito difícil montar um time desse
sem velocidade. É bom dizer também que o Corinthians estava muito desfalcado, né? Renato Augusto não jogou, o Paulinho não jogou, o Romero não jogou, Matheus Bidu também não jogou, e Yuri Alberto não jogou. E aí o Yuri Alberto faz uma falta gigantesca, porque se não joga o Yuri Alberto, joga o Júnior Moraes. E o Júnior Moraes, mais uma vez, provou que não tem condições de jogar no Corinthians. Tecnicamente, é duro dizer isso, mas tecnicamente está complicado, viu, o Charles? Vou dizer aí que o Júnior Moraes entrou em campo, mas não jogou também, né? Foi desfalque, né? Acho que ali o time do Corinthians também hoje foi assim, entrou com o Losango, né? Que havíamos falado na live passada, mas não funcionou, né? Enfim, hoje o Corinthians com muitos desfalques, então talvez por isso, acho que o Lázaro entrou com o que tinha mesmo, até no esquema tático, mas infelizmente, com falta dos jogadores assim titulares dentro do time, também hoje não deu. Ia ter paciência com o trabalho do Lázaro. Esse tal de losango, que eu nunca consigo entender direito o que é, o que não é, mas é o seguinte, na verdade são 3 volantes e um jogador mais avançado, né? E o jogador mais avançado foi o Juliano, né? O Juliano foi o jogador mais avançado, mas pouco pegou na bola. E a bola, seja lá, o sistema tático teve diferença, mas não deu certo, Thiago. O Jonas Heitor está dizendo, boa noite, precisa de jogadores mais jovens, cheio de velho no elenco, se tem dinheiro para trazer o Couto, por que não trazer mais reforços mais novos? Precisa ver mesmo se vai trazer o Felipe Coutinho, né? E precisa saber se o Felipe Coutinho é o jogador. Tudo bem que o Felipe Coutinho muda patamar de time, mas será que é o jogador que o Corinthians precisa, ou o Corinthians estaria trazendo mais um jogador para a mesma posição, né? Porque eu não vejo um jogador de velocidade nesse time do Corinthians. Precisa ter jogador de velocidade, senão vai ficar um toquinho de um lado, toquinho do outro, toquinho de um lado, e não vai sair disso. Thiago. Sim, concordo. E uma coisa assim, se vier o Felipe Coutinho, ele resolve um dos problemas. O outro problema é o jogador de velocidade, Cereto e Charles, que não sei se o Corinthians vai conseguir trazer. Tá, a gente precisa de mais um cara no meio campo? Precisa. Se ele vier, vai ser útil, vai, porque o Renato Augusto a gente já viu como hoje, quando ele não joga, a qualidade do time cai muito. E aí, na ponta, como é que vai fazer? Né, vamos ver como é que vai ser o Romero do lado direito, mas também vamos precisar de um cara aí de velocidade também no lado esquerdo. Eu sempre quis ver o Losango, porém hoje foi um losango de começo de temporada, tá todo mundo ainda entupido de bacalhau e peru de Natal, então não dá pra falar que tá assim que o Corinthians vai jogar e não foi o time titular, então não dá pra pôr na conta do Lázaro, vamos ter que ter paciência, mudou o esquema tático, agora vai começar tudo de novo, é aquilo que a gente falava, esperou muito pra trocar o treinador, aí agora a gente começa do zero com um esquema totalmente novo, vendo o time se adaptar ao longo do Campeonato Paulista, que na minha opinião, a gente não pode botar pressão no Lázaro, porque a pré-temporada vai ser o Paulista. Vamos lá, rapaziada, vamos passar dos 1000 simultâneos, aqui estamos quase chegando aos 1000 simultâneos. O Daniel Catão, o preparador físico, foi demitido, criticado. E aí volta e vai dar certo. Essa realmente não deu para entender. A direção do Corinthians, ela precisa ser muito cobrada pela questão dessa contratação do preparador físico. Como é que contrata um cara que tinha sido demitido? Na verdade, ele foi demitido porque veio o português e trouxe a comissão técnica, né, junto. E aí ele foi demitido. Ele não foi demitido porque a direção do Corinthians gostaria que ele fosse demitido. Mas o trabalho dele tinha sido muito criticado. E você percebe que, Fábio Santos muito mal fisicamente, Roger Guedes muito mal fisicamente, muita gente, o Corinthians muito mal fisicamente, não é isso? Parece que tá dando estalinhos. É isso, Chaves? Exatamente, mas aí eu acho que já tá resolvido. Resolvemos. Acho que é isso mesmo. E quero também ressaltar aqui, Cereto, e aí a todos que estão participando conosco no podcast Mão e no canal do Cereto, a galera do chat, a falta que fez o Fausto Vera no segundo tempo. É um absurdo. Ele domina o meio de campo do Corinthians. Quando entrou o Cantillo, teve um pouco mais de toque de bola, aqueles lançamentos um pouco mais de qualidade, mas o Fausto Vera é um monstro no meio campo do Corinthians. Deixou aberto o time do Corinthians no meio de campo no segundo tempo. Daqui a pouco a entrevista coletiva do Fernando Lázaro. E daqui a pouco também a gente vai eleger o bola de ouro, bola de prata, o bola de bronze e o bola de lata. Que é o nosso quadro tradicional aqui no Acabou a Brincadeira. O Rafael Mafra, que também é do clube de membros aqui do canal. Boa noite. Alguém tem dúvida que o Lázaro não ficará até a final da temporada? Diretoria está cometendo o mesmo erro temporada passada. Bom, o Lázaro vai conviver com a sombra do Tite. Mas o Tite, ele garante que não vai dirigir nenhum time esse ano. Mas, de qualquer maneira, futebol é futebol. A gente já viu isso acontecer tantas e tantas vezes. É claro que
a sombra do Tite não é só do Lázaro, né? Não vai ser em cima só do Lázaro, vai ser em qualquer técnico do futebol brasileiro. O ex-técnico da seleção brasileira está disponível no mercado. No caso do Corinthians, essa sombra é ainda mais gigante, porque, obviamente, é um técnico que tem história no Corinthians e a história talvez mais vitoriosa de um treinador no comando do Corinthians, o Thiago. Pois é, eu acho que é até uma grande pressão que estou querendo colocar no Lázaro. Eu sempre falei, a única forma que eu achava dele conseguir segurar no cargo seria ganhando, ou pelo menos sendo vice-campeão do Campeonato Paulista. Eu acho que agora já vi muita gente aqui no chat falando, inaceitável, não deu certo, esquema tático. A gente sabe que na teoria é muito legal dar oportunidade pro cara, mas agora eu quero ver como é que ele vai conseguir segurar esse rojão, essa pressão, porque o torcedor e a torcedora corintianos, eles estão impacientes com o tempo já que nós estamos sem ganhar nenhum título e agora começando tudo do zero. Não sei como é que vai ser, espero que os torcedores se conformem aí pra gente conseguir dar seguimento na temporada, porque trocar de treinador depois vai ser acabar de vez com o ano, viu? Mas é realmente para deixar impaciente, não com o trabalho do Lázaro, mas é que o torcedor fica irritado porque foi um vareio de bola, né? Por parte do Bragantino. O Corinthians tomou um vareio de bola hoje. Cereto, não vão contratar? Depois dessa pouca vergonha, absurdo não contratar. O Pedro Gabriel Rodrigues está participando aqui. Obrigado, Pedro, pela tua participação. Vamos lá, rapaziada, deixe o seu like, faça como o Pedro, participe. Precisa contratar para quais posições, na tua opinião, meu caro Charles Toledo? Vamos lá, um meia, né? Acho que um meia é importantíssimo ali para o Corinthians, né? Não só o Renato Augusto não vai aguentar toda a temporada. Um ponta também, mais veloz, sabe? E mais um meio campista ali, eu acho que também é isso, cara. E de resto, tem que fazer sombra também pro Fábio Santos, tem que fazer ali sombra pro Fagner, trazer outros laterais pro Corinthians. Tem que fazer sombra realmente, até porque hoje o que mais eles queriam hoje era ficar na sombra, né? Eles queriam sombra e água fresca, e porque não conseguiram correr dentro de campo. Sou corintiano, não muda nada, joga sem vontade. Para jogar no Corinthians precisa ter vontade e raça, culpa não é do treinador, é do jogador. 77 não tinha craque, tinha vontade. Eu acho que a gente tem que parar mesmo de colocar a culpa no treinador e começar a botar mais culpa no jogador. Jogar mais responsabilidade. A culpa não é a palavra. É jogar mais a responsabilidade no treinador. No jogador, perdão. A gente tem muito a tendência a jogar a responsabilidade no técnico. E fica muito confortável para os jogadores. E o Lucas Jesus, o Luquinhas, também do podcast Mão, participando, dizendo que o Corinthians não tem jogadores rápidos na frente. Isso é absolutamente inaceitável no futebol praticado nesse século. O único velocista é Aedes aegypti. E, sinceramente, Cereto joga mais que ele. Você que gosta você que conhece o Lucas, o que ele quis dizer com tudo isso, com esse comentário rebuscado, meu caro Thiago? O Aedes aegypti é um mosquito que tá machucado, exatamente, né? E é verdade, é o único que corre, é o mosquito ali. O Roger Guedes tem velocidade, tá faltando. Acho que a tentativa do Losango é essa, tentar, porque aquele esquema do 4-3-3 precisa de jogadores rápidos, né, nas pontas aí do campo. Complicado, não sei qual vai ser a nova situação aí tática do Corinthians, mas o que o Luquinhas falou, concordo com ele. Futebol moderno precisa de agilidade mesmo, viu, Cereto Charles? Olha só, já passamos dos 1.000 simultâneos e vamos lá para os 1.500 então. Agora nosso próximo objetivo aqui é 1.500. O Abraão tá pedindo, cadê os jogadores? O Abraão tá dizendo. O Márcio, eu pulei aqui o Márcio. Se não quiserem melar o negócio, não coloque mais esse Duqueiroz para jogar. Porque se os russos virem esse moleque, é isso que vai acontecer. Quando o Duqueiroz, eu acho que a culpa não é nem a questão do Duqueiroz, mas quando ele passa a ser a principal ofensiva, a principal opção ofensiva do time, é porque alguma coisa está errada. Né? E hoje, no jogo, ele foi a principal opção ofensiva do Corinthians, né? O Duqueiroz. Porque o Corinthians não tinha ponta direita. Como a gente está dizendo, né? O Mosquito não está jogando. O Corinthians, o Roger Guedes jogou na ponta esquerda, e o Júnior Moraes jogou de centroavante. Quer dizer, o Júnior Moraes não jogou, né? Na verdade, o Júnior Moraes não jogou. Complicado, né, Charles?
Exatamente, né? O Júnior Moraes hoje também não fez uma boa partida. Olha, até que a gente estava aí conversando, né, Thiago, sobre a expectativa do Júnior Moraes hoje. Quem sabe ele metia um hat-trick, falava, hoje sim é a minha estreia com a camisa do Corinthians, mas não, né, Cereto? Então, Corinthians hoje muito desfalcado, tá? Então, taticamente, não apresentou aquilo que a gente esperava, minimamente, né? E também fisicamente deixou a desejar. Só que a gente vai ter que apoiar o Lázaro, porque o time estava muito desfalcado e é o que temos para hoje. Roger Guedes perdeu todas as bolas que disputou. O Corinthians foi chutar um chute no gol aos 40 minutos do primeiro tempo só, com o Roger Guedes. E no segundo tempo também outro chute com o Roger Guedes, só. Mas de fato ele perdeu todas as bolas que ele disputou. O Abraão tá dizendo, tá tirando de verdade, mas tem que tirar os velhinhos. O Roger Guedes não fez nada. Exatamente, obrigado Abraão, que se tornou o mais novo membro do canal. Faça como o Abraão também. A atuação do Roger Guedes, meu caro Thiago. Achei que num primeiro lance ali que ele correu, aí não conseguiu finalizar no primeiro tempo, faltou perna ali, né? Tá fora de forma ainda, faltando ritmo de jogo. Não que ele está mal treinado, mas é aquela coisa que vem só agora ao longo dos próximos jogos. Tentou, mas não foi aquela coisa, assim como todo mundo, achei que ninguém estava com um condicionamento físico bom. E o que me preocupa, Cereto, foi o que você falou. Trouxemos de volta o cara que a gente reclamava que estava fazendo o time andar em campo. Então vamos ver agora o que vai acontecer aí. Vamos dar uns 3 jogos pelo menos para ver se esses meninos entram num ritmo aí para melhorar um pouco mais as ações ofensivas. A Laiane tá dizendo aqui, ó, falta elenco. O Corinthians precisa de jogadores bons e jovens. Fez falta um jogador para armar as jogadas e também faltou jogadores para finalizar. É bom dizer mais uma vez, o Renato Augusto não jogou, com o Renato Augusto é uma coisa, o Yuri Alberto não jogou. Se você pensar, ó, Renato Augusto, Yuri Alberto, Paulinho, Romero, você já consegue, quase meio time, né? Quase meio time. Já consegue vislumbrar uma outra equipe para a sequência do campeonato. Resta saber se esses jogadores, quanto tempo esses jogadores estarão disponíveis para jogar pelo Corinthians. Eu não sei se já estarão disponíveis para a sequência do campeonato. E o Fausto Vera saiu com uma torção no tornozelo, hein? Tomara a Deus que não seja nada mais grave, porque não foi uma pancada, foi uma torção. Se pega ligamento, Deus o livre, né? Tomara que não tenha acontecido, aí é questão de ficar muito tempo fora do time, Charles. Exatamente, mas eu acho que não é preocupante, Zereto, porque ele quis voltar ainda pro jogo, né? E o Fernando Lázaro falou assim, não, você vai sair, então quer dizer que acho que foi uma maneira de poupá-lo. Vamos aguardar aí os desdobramentos nos próximos dias, mas eu creio que foi ali do jogo, nada que um gelinho ali no Fausto Vera resolva. Vamos lá, rapaziada, vamos sentando a mão no like. Alguém ainda não sentou a mão no like? Alguém ainda não fez? Canal do Cereto e Podcast Mão, os 2 canais simultâneos, vamos lá. Ajude a gente aí. Apenas um clique para você, mas pra gente é muito importante. Deixe o seu like, compartilhe a live, tá? Deixe o seu comentário, mande aqui o seu comentário pra gente. Deixa eu ler o comentário que eu tava lendo ali, Tom. Alguém tem que perguntar pro Fábio Santos, como é que é? Quem que eu tava lendo? Agora já passou. Se não tá na hora dele parar. O Matheus Bidu foi contratado para ser o jogador. Eu não sei, o JM, ó. Alguém tem que perguntar pro Fábio Santos se não é hora dele parar no final do jogo. O cara deu um corte nele perto da linha de fundo. Até agora ele tá procurando o cara. O Fábio Santos talvez tenha sido o pior jogador em campo. Não sei. A gente vai daqui a pouco eleger o bola de lata, a bola de prata, a bola de ouro. Mas talvez tenha sido. Temos que virar isso de ponta cabeça, porque só promessas aí. Não tem um jogo que não passamos vergonha. O torcedor corintiano realmente, a situação do torcedor corintiano, nesse momento a impressão do torcedor corintiano é de revolta com a apresentação do time mesmo. Olha o Regis, por exemplo, aqui, Thiago. Cereto foi vergonhoso, o Arthur humilhou o Fagner, o Balbuena, o Gil e principalmente o Fábio Santos. Se não fosse o Cássio, seria goleada. Time velho demais do Corinthians, elenco horrível, parabéns. Agora, tem que lembrar também que o Bragantino, o Red Bull Bragantino, é um dos melhores times do campeonato, né, gente? O Red Bull Bragantino, ele chegou à semifinal do campeonato ano passado. O Nerds Games, você vir dentro de campo, ele não sabe o que fazer, o técnico tem que trazer técnico de qualidade, tá criticando aí o técnico, o Nerd Games. O Bragantino, o Corinthians não perdeu para qualquer time,
né? Eu acho que o Corinthians não tem obrigação de chegar em Bragança Paulista e ganhar do Bragantino. Não tem obrigação. Hoje, o Bragantino é um dos candidatos ao título paulista. Ou eu tô falando bobagem, Thiago? Não, tá muito certo. Inclusive, tava até comentando, falei com o Charles, foi com o Luquinhas também, falando, poxa, já pegamos, já uma parada dura logo no primeiro jogo jogar contra o Red Bull Bragantino, porque é um time que tá em São Paulo, sim, nessa primeira prateleira dos candidatos para ir mais longe no campeonato. É um time forte, o Arthur hoje lá sambou em campo, né, arrebentou com o Corinthians, para falar a verdade, e o Cássio salvou. Se não fosse o Cássio hoje, a gente teria tomado uns 3-0, ou pelo menos uns 2-0. O Cássio mostrou que esse ano vai continuar sendo o nosso gigante, o salvador aí do Corinthians, Cereto. É o que está dizendo aqui o Abraão. Não por acaso, o Cássio é o maior goleiro da história do Corinthians. Vamos lá, rapaziada. Vamos colocar mais de 1.000 simultâneos. Vamos colocar então vamos colocar 1.500 simultâneos. Você que não deixou o seu like, deixa o seu like agora. A live, infelizmente, ela não notificou, então ela perde um pouco ali no começo, né? Mas a galera tá chegando e daqui a pouco nós temos a entrevista coletiva do técnico Fernando Lázaro. Opa, cuidado aí. Quase que eu te conheço, né? A gente faz muita live junto, a gente senti que você deu aquela pausa ali, cara. É isso. Porque eu ia falar o nome que eu não deveria, quase que eu disse o nome inominável, não vou dizer mais. Isso. Não vou nem citar o nome nunca mais. Aquele do qual não se deve falar jamais. Exatamente. Então não vou dizer mais o nome dele, já é passado. E aí, olha só que barato. O Hélio, quando a câmera focou no banco de reservas, senti saudades do Eduardo Ratinho, do Acosta, do Abudo e do Perdigão. Meu Deus. Mas será que tá feia a coisa desse jeito, Charles? Pra ter saudade dessa turma toda? Não é pra tanto, né? Não, hoje foi atípico, né? Vários jogadores aí que não foram relacionados, jogadores aí da base, né? Jogando fora também os campeonatos, mas eu acho que daqui a pouco melhora assim. Vamos ter tranquilidade, tem que ficar bravo mesmo, o torcedor é íntegro isso de vocês, né? A gente não pode concordar com o Corinthians a não ser brigando pelos títulos. Acho que isso é importante, mas hoje foi atípico. E o pessoal tá dizendo que é o apocalipse do corintiano no final de semana, porque perdeu na Copinha ontem e perdeu. Ontem perder na Copinha eu acho muito mais grave perder na Copinha ontem do que perder hoje pro Bragantino. O André Amorim tá dizendo, como é que você me fala isso, Cereto? Corinthians é time grande, como não tem obrigação de ganhar? Claro que tem obrigação de ganhar, mas eu tô dizendo o seguinte, que não é um resultado fora do comum no primeiro jogo do Campeonato Paulista, você jogar contra o Bragantino fora de casa, sendo que o Bragantino é um dos melhores times do campeonato. Então não acho um absurdo você não ganhar, não acho um absurdo perder, porque mais outros times vão perder pro Bragantino, né? O que o Corinthians tem a obrigação, por exemplo, é de ganhar do Água Santa. O próximo jogo do Corinthians é contra o Água Santa, com todo respeito ao time de Diadema, mas tem que ganhar, porque aí não interessa ser Água Santa, tem que fazer milagre pra cima tem que ganhar o jogo. O João Isaías, como é bom ver a cara de bobo de vocês. Passa pano de veteranos há muito tempo, eu falo que esse time de Master é ruim. E vocês só elogios. Bom, aqui não. Você tá confundindo o canal aqui. Fala, Thiago. Cereto, o João já é uma figurinha carimbada no podcast Mão, sempre aí com as suas palavras cheias de amor para o Corinthians em todas as lives, e hoje ainda mandou o superchat. Obrigado aí, João, tamo junto, tá sempre bravo, e para ele considera o time do Corinthians um time de Master. Ontem ele tava aí cuspindo marimbondo na live que a gente fez de pré-jogo, mas eu entendo a frustração, realmente, o lugar do Corinthians é na primeira prateleira, então toda a pressão aí que você tá colocando é bem aceita. Mas tá bravo, viu? Tá bravo. Um abraço pra você, João. Tamo junto. Olha só. Cereto, sua cara de bunda é a melhor. KKKKKKKK. Pois é, cara. Tá valendo, tá valendo. Perdeu, vai fazer o quê? Perdeu, né? Não tem... E eu aceito, sou democrático aqui. Charles Toledo. Quem foi o melhor em campo? O Bola de Ouro. Fácil demais. Fácil, Cássio, né? Que operou o seu primeiro milagre hoje, em 2023. Cássio. Já começou muito bem o Cássio, hein? Já começou muito bem. Então, assim, do ponto de vista da... Porque o Cássio, na temporada passada, ele começou mal, né? E depois ele se recuperou na temporada. Concorda com o Charles ou Thiago?
Com certeza. Gênero, número e grau. Cássio é o medalha de ouro hoje. Cássio, então, bola de ouro, é claro, jogou muita bola, o que demonstra, inclusive o Charles me mandou durante a transmissão, ele me mandou uma estatística, até onde eu contei, Charles, já tinha 12 ou 13 finalizações do Bragantino contra uma finalização do Corinthians. Deve ter sido muito maior, deve ter sido 15, por aí. Isso, no jogo foram 17 pro Meu Bragantino Deus. e 8 pro Corinthians, porque foi aqueles chutes ali no segundo tempo que tentou um pouco mais, mas foi massacrante, né? 17 contra 8, mas no gol mesmo do Corinthians, acho que 2, né? Porque teve 2 do Queiroz que foi pra fora. Ah, exatamente. Uhum. Mas é isso. Cereto e Maicon até agora não mostrou nada. Ele é segundo volante, em outras funções não rendeu. Laterais não sobem. O time afunila. E o campo fica estreito. Essa coisa do tal do esquema com 3 volantes aí, do tal do esquema com que vocês chamam de losango, eu falei a semana toda pro Charles. Eu falei, ó, se os laterais não subirem, não vai dar certo. Não. Quem é que vai atacar pelas pontas? Se você joga com 3 volantes no meio, você tem que soltar os laterais. Certo? Se eles não subirem, não tem jeito. E foi o que aconteceu. O Fábio Santos tentou, o Fagner eu não vi subir nenhuma vez. Né? Não vi o Fagner subir. E o Fábio Santos subiu acho que uma vez ou 2 só. Talvez uma. E aí fica difícil. Como é que vai funcionar assim, Thiago? Fica complicado, Cereto, né? A gente precisava dar uma reforçada, os laterais subirem, de repente uma peça aí no meio campo, como o próprio Charles gostaria muito de ver o Wellington Rato no Corinthians, mas não vai acontecer, né? Não vai acontecer, Thiago, fique tranquilo. Pelo São Paulo, mas é complicado. Vamos ver aí, eu acho que, pelo menos se o Corinthians chegasse a jogar como jogava antigamente, vamos dizer assim, né? Nesse losango, ou de repente com poucas finalizações, mas efetivas, se defender bem, faz 1-0, seria legal. Não sei se esse é o plano do Lázaro, não dá pra gente fazer uma avaliação, porque foi só o primeiro jogo e o time muito desfalcado. Mas que faltou os laterais subirem, faltou, concordo com você, Cirei. Por isso que seria interessante a gente ouvir, tá, o Lázaro para saber um pouco mais. O Lázaro falou muito pouco, né, do que ele pensa de futebol, ele deu só uma entrevista até agora, falou muito pouco do que pensa de futebol. Seria interessante a gente ouvir agora novamente, e ele vai falar em entrevista coletiva lá em Bragança Paulista. Eu imagino que sim, né, que ele vai falar, e a gente vai ouvir daqui a pouco a entrevista coletiva. O Tom tá ligado nisso, assim que pintar a entrevista coletiva a gente vai colocar. É o seguinte, quem é o bola... Então bola de ouro foi o Cássio, e quem foi o bola de prata? Charles Toledo. Fausto Vera, novamente no primeiro tempo jogou de terno, conseguiu ali dominar o meio campo do Corinthians, né, ficou tranquilíssimo, tanto que no segundo tempo o Corinthians sentiu muita falta dele. Porque aí quando ele sai, se machuca, entra o Cantígio. E aí o Cantígio tá fazendo hora extra no Corinthians já. O Cantígio já tá fazendo hora extra. E o Corinthians, inclusive, reclamou de uma falta em cima do Cantígio. Para mim não aconteceu. Quero saber o que vocês acham. Se vocês viram, se o lance... alguma coisa que eu não tenha visto. Eu acho que não aconteceu. Para mim foi uma trombada normal. O Cantígio estava de costas, toma a trombada. E o Corinthians... O Fábio Santos fica reclamando, né? E o Corinthians faz, e o Bragantino faz o gol. O Hurtado faz o cruzamento e o Arthur faz o gol. O que foi absolutamente justo, né? Porque foi um resultado justíssimo. Aliás, injusto, porque o Bragantino deveria ter vencido por 3-4-0 e ganhou apenas por 1-0. Bola de prata, na tua opinião, meu caro Thiago? Vou concordar novamente com o Charles. Também acho que o Fausto é um cara que resolve o nosso meio-campo ali na volância. E mais uma vez ficou provado que não temos uma peça de reposição para ele. Já sabendo aí que a gente, né, fez as negociações, do Queiroz vai embora. No meio do ano depois vai ficar complicado, porque o Cantilho é aquele negócio, né? Ele entra mais cansado do que ele sai em campo, né? Não sei o que acontece. O Corinthians precisa contratar um primeiro volante, também acho, para reserva ali do Fausto Vera. Deixa o seu like aí, rapaziada. Olha o Abraão mais uma vez, Fausto Vera joga demais. Um jogador não faz nada sozinho, porque tem que ter jogadores unidos. É isso aí. Deixa o seu like, compartilha a live, 2 lives simultâneas aqui, meu timão. Podcast Timão, aliás. Um abraço pro pessoal do meu timão. Podcast Timão e canal do Cereto.
Bola de prata, então foi bola de prata, foi o Fausto Vera. O Mauro Mendes está dizendo, tá bravo. Bola de prata não existe, ninguém jogou nada. O Mauro Mendes tá bravo, mas tá tomando um chupinho, então não tá tão bravo assim. Tá tranquilo. E os dois calcanhares do Rony, um pra fora e o outro que não achou a bola. Muitos não viram, doutor. Não, mas não dá, né? Pelo amor de Deus. Sócrates e Rony na mesma frase, não podemos. Márcio Bressan, pelo amor de Deus. Não e o cabe, bola né? de bronze, Charles? O bola de bronze. Esse aí eu acho que é meio polêmico. Eu vou trazer a galera do chat também para participar conosco aí. Votem aí, galera. Participem. Vamos lá. Eu acho que o Juliano, tá? Tentou muito hoje ali também. Ele tentou. Inclusive, ele iniciou a jogada que culminou na primeira finalização do Corinthians no primeiro tempo, né? Que acho que foi ali muito bem pensado, muito bem treinado, tá? Acho que foi a única jogada que eu vi, assim, Juliano para Fausto Vera, que toca pro Guedes e finalização. Cara, super rápido, foi muito bom. Então, o Juliano mostrou vontade, mais ainda, né? O Corinthians precisa melhorar muito. Então, Juliano. Olha, eu vou discordar do Charles, mas eu tô com dificuldade de achar um bola de bronze. Eu vou discordar do Charles porque eu acho que o Juliano não jogou nada. Numa função importante. E se ele insistir com esse esquema com 3 volantes, essa função do Juliano vai ser do Renato Augusto, claro, né? E aí talvez o Juliano vá jogar um pouco mais pela direita. Quando o Paulinho entrar, aí eu não sei como é que fica a configuração. Pode ser que jogue Juliano e Renato Augusto. Era essa a ideia dele num primeiro momento, jogar com esses 2 jogadores. Mas quem seria o bola de bronze, na tua opinião, ô Thiago? Eu vou discordar do Charles, assim, tá difícil achar uma bola de bronze, Tá tem que difícil. ser, de repente, por um lance. Eu gostei do lance do Maicon, quando ele fez ali uma infiltração, abriu um espaço. Acho que esse é um caminho para de repente, jogar com esse losango, então só por isso eu vou dar a bola de bronze pro Maicon. Para o Maicon. Bola de ouro, Arthur. Bola de prata, Cássio. Tá dizendo aqui o Maicon Fernandes. Bola murcha, Boa. todo o resto do time do Corinthians. Hoje deu saudade até do Finazzi. Nossa senhora. Nossa senhora, Ficou foi com longe. saudade até do Finazzi. Pois é. E o bola de lata? Agora eu quero ver. O bola de esse aí- lata tá fácil? Tá fácil, Charles? Pra mim tá. Nossa, Fábio Santos. Vamos nessa, né, cara? Fábio Santos hoje mal fisicamente, que culminou isso de ser mal tecnicamente, não ganhou as divididas. Os primeiros lances, nossa, os jogadores hoje do Red Bull Bragantino deitaram em cima do Fábio Santos. Vou discordar do Charles também. Não, vou concordar e discordar. E aí eu vou deixar pro Thiago, eu vou concordar discordando. Fábio Santos foi muito mal. Tomou um vareio de bola. Mas pra mim o bola de lata foi o Júnior Moraes, que não pegou na bola. Né? Faz sentido. Mas e agora? E agora? Agora- E agora, Thiago, quem é o bola de lata? Vai complicar, eu vou dar esse prêmio maravilhoso. Vai botar um terceiro? aí. Vou colocar o terceiro, nosso querido amigo, cheio de lombriga, o Cantilho. Nossa. Cantígio também é um excelente voto, hein? Com lombriga. Boa. O Cantígio tem. O Cantígio e o Luan devem ser parentes. Pegaram É? a mesma lombriga. Então, Tom, você decide, Tom. Quem é o bola de lata, Tom? Porque temos 3 votos. E o bola de bronze ficou com o Maicon, é isso? O bola de bronze. Não, pois quem ficou bola de bronze? Peraí. Isso. Eu não votei no bola Porque de bronze. eu votei no Juliano, É, tá? Você discordou. É. Aí o Thiagão votou votou no Maicon. No Marco. Né? no Maicon. Isso, exatamente. Então, E aí eu não votei em ninguém. Veredito. Eu não Aham. votei em ninguém. Pô, difícil também, cara. Tá difícil hoje de escolher, concordo. Difícil também escolher. O Tom vai definir os 2 votos. Tom, primeiro, quem é o bola de bronze? Bola de Maicon, bola de bronze. Maicon Foi Juliano. ou Juliano? Escolhe aí, Tom. Bota aí. Difícil hoje, difícil. Alô, Tomaso. Alô, Tomaso. Bola de bronze, Maicon. Aê, Muito bem, muito tá bem, bom. muito bem. Muito bem, o Tom decidiu. Quem é o bola de lata? Júnior Moraes ou... Qual foi o outro? Eu votei no Fábio Ou Santos. Fábio Santos. Vamos lá, esperando o Tomaso se definir pelo voto, a expectativa é muito grande. Tem gente votando no Rony também. Hein? Eu vi aqui o Geraldo Martins. tá Bola lá- de lata o Moraes, Júnior Moraes. O Geraldo Martins. hein? Obrigado, Tom. Bola de lata, Rony é imbatível até no banco. Também hoje sobraram bolas de latas, né? Bola de lata sobrou para tudo quanto é lado. Ô Charles, o que a gente pode, você que é sempre um otimista, e eu acho que é positivo ser otimista, né? É uma grande qualidade na vida ser otimista. O
a gente pode apontar de positivo? O que deu para ver de positivo? Claro que é muito pouco. Daqui a pouco a entrevista coletiva do Fernando Lázaro, hein, gente? Claro que é muito pouco. O que deu para ver? Deu para ver alguma coisa diferente nesse time do Corinthians? Não. Nesse momento não deu, Cereto. Assim, fisicamente não evoluiu. Taticamente também a gente não viu grandes mudanças, sabe? A gente viu uma defesa coesa que era do passado já, né? Mas que foi da última temporada, mas a gente não viu nenhuma evolução. O que eu posso deixar de positivo é a volta dos jogadores que sim vão fazer a diferença, né? Yuri Alberto, Renato Augusto, e que venham tantos outros aí para compor o elenco do Corinthians e não formar só um time, mas um elenco, né? Para disputa, que eu acho que tem sim um elenco bom, precisa pontual ali contratar alguns jogadores, mas a volta dos jogadores é mais importante, é o mais positivo. Agora eu tô vendo aqui nas redes sociais, o Thiago, quem tá sendo mais cobrado nesse momento é o do William Monteiro Alves, é a direção. Então me parece que a torcida tá entendendo que não faz sentido você cobrar o Fernando Lázaro, né? Não faz sentido. E o Lucas Faraldo do Meu Timão postou aqui, eu achei bacana. Entra ano e sai ano, quando não parece ser possível ficar maior, o Cássio vai se mostrando mais e mais gigante no Corinthians. Que história, né, o Cássio no Corinthians. Que coisa absurda o Cássio no Corinthians. Realmente, o Cássio vai ficando cada vez melhor. E, Sereta, fazer um adendo também, que o Cássio treinou nas férias, né? A gente viu tantos vídeos dele treinando nas férias, então isso vem de muito trabalho, né? Parabéns demais pro Cássio. O Cássio treinou nas férias, o Fagner treinou nas férias, outros jogadores treinaram nas férias. O Fausto Vera tá muito forte, o Yuri Alberto tá muito forte. Agora, eu vi o Roger Guedes muito lento no jogo, o Fábio Santos muito lento no jogo, outros jogadores realmente com o bagageiro. E aí, talvez fosse o caso no intervalo. Eu acho que o Fernando Lázaro poderia ter mexido antes no jogo, né? Acho não, tenho certeza, porque o Corinthians já estava tomando um vareio. No intervalo ele podia ter colocado a molecada ali, porque quando o Wesley entrou em campo, o time deu uma melhorada, porque o Júnior Moraes saiu, na verdade. Melhorou porque o Júnior Moraes saiu. Não tinha como piorar, né? E aí deu uma melhorada. Você não achou, Thiago? Achei sim, Cereto. Realmente, e tava complicado, né? Porque também colocar os meninos, às vezes sente a pressão, não consegue ter o desempenho dentro de campo. Não tinha opção. De repente era melhor mexer logo. A gente fica sempre na dúvida, é melhor ser mais pragmático, esperar mais, ou de repente já meter o louco, já põe todo mundo pra jogar e ver o que dá. Talvez a segunda opção fosse melhor. Acho interessante botar pressão sim na diretoria, porque apesar de ter muitas coisas positivas na administração do Duílio, com relação ao que ele tem feito, cabe sim a crítica de ter esperado demais para contratar um treinador. Eu acho que era muito possível para o Corinthians se tem um Vojvoda, ter um Kudê, ter um treinador com mais cancha, porque a gente já sabia que essa pressão ia acontecer. Então agora, se tiver que botar pressão, põe pressão em quem não trouxe o treinador, e não no treinador que está começando, porque o cara vai precisar de tempo para se acostumar com a profissão dele. E o presidente, o Duílio Monteiro Alves, tem que ser cobrado, porque ele prometeu segurar a pressão. Ele prometeu dar o respaldo pro Fernando Lázaro. E eu acho que no mínimo é o seguinte, você tem que dar no mínimo o Campeonato Paulista pro Fernando Lázaro, para ver se o time tem evolução, se o time tem potencial. Você dá o Campeonato Paulista inteiro pro Fernando Lázaro. Até porque é só isso que o Corinthians vai disputar até abril. Aí começa a Libertadores. A partir disso, aí o bicho pega. Se ficar mais claro que o problema é a questão de contratações, você tem que contratar. Agora, se não houver evolução em 12, 13, 14, 15, 16 jogos, aí você tem que começar a pensar diferente. Mas eu acho que tem que dar respaldo, sim, para o Fernando Lázaro. Não vai ser 1, 2, 3, 4 derrotas que o cara tem que ser demitido. Tem que segurar a onda, tem que ser ponta firme. Agora é a hora do presidente mostrar que é ponta firme com o cara que ele escolheu, não é, Charles? Exatamente. Acho que a diretoria tem que ser cobrada, né?
por todos esses elementos aí que o Thiago trouxe, você também. Mas eu acho que é isso. Tem que apoiar o Lázaro, sim, tá? Foi condições adversas o jogo de hoje. Vamos lembrar também que tivemos um mês de pré-temporada, né? Há quanto tempo a gente não tinha um mês de pré-temporada? Foi muito antes. Então deu para preparar o time, mas o que a gente viu hoje não foi o resultado que a gente esperava. E eu tô dando aí mais ou menos uns 8 jogos pro Corinthians entrar nos eixos, viu, Cereto e Thiago? Você acha que vai demorar uns 8 jogos para o Corinthians começar? Mas aí também é o seguinte, ó, já tem na quinta rodada já tem clássico contra o São Paulo. Quer ver, Tom, você tem a tabela aí, não tem? A gente tem a tabela de janeiro. Você vai ver a sequência. Se eu não me engano é o seguinte, o próximo jogo é contra o Água Santa, depois é contra a Inter de Limeira, aí tem contra o Guarani, e aí o São Paulo. Isso, no Morumbi. Então, quinta rodada, que é o mês de janeiro, né? A tabela do mês de janeiro é essa. Na quinta rodada você tem que chegar contra o São Paulo, pelo menos em condições de não perder esse jogo. Porque perder para o São Paulo, não. Aí é inadmissível, né? Não pode perder para o São Paulo. Tem que... Ô, Cereto, esperar o Campeonato Paulista, você tá louco? 3 jogos e fora a panela, fora sub-40. Não, gente, olha, eu não vou bater no Fernando Lázaro. Vocês não vão me ver batendo no Fernando Lázaro aqui. Pelo menos até o final do Campeonato Paulista. Pelo menos até o final do Campeonato Paulista. Porque eu acho que ele não pode ter... Não dá pra... Como é que você vai culpar o cara, meu? Agora, que foi sofrível o futebol, foi sofrível. Foi demais, foi sofrível demais o futebol. E bateu com as informações que a gente tinha dos treinamentos, né? A gente tinha essas informações de que os treinamentos não estavam legais, que não estavam bons, não os treinamentos do Lázaro, que os jogos que o time não estava rendendo no treino. Agora, ele é o técnico. Se ele perceber que o time não está andando, ele vai ter que fazer mudanças, né? Ele vai ter que mudar, ou taticamente, ou mudar o nome dos jogadores, ele vai ter que fazer as mudanças. Então a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer, não é, Charles? Exatamente, né? Eu acho que também aí que é um ponto interessante, né? A partir do momento que você mudar as peças, pode ser que comece os conflitos dentro do Corinthians, ou os jogadores que se falam que são tão amigos do Fernando Lázaro vão aceitar essas modificações numa boa, né? Mas eu acho que sim, o Fernando Lázaro temos que apoiar, a torcida tem que estar junto nesse momento, porque são momentos de adversidade, poucos jogadores, poucos jogos, não tem ritmo de jogo ainda, então tem que apoiar sim. E cadê o Fernando Lázaro que não dá entrevista coletiva, então? Cadê ele? Carlos Eduardo Duarte, o Lázaro será submetido a uma pressão gigantesca. Caso não tenha êxito no Paulista, o Tite já assume já no Brasileirão. Eu acho que esse vai ser o grande problema, porque isso vai ser dito demais. A cada derrota, ou a cada jogo ruim do Corinthians, alguém vai lembrar do Tite, né, Thiago? E aí, isso é complicado. Não é para o Lázaro, é para qualquer técnico, né? Alguém vai lembrar do Tite. Também acho, essa sombra aí, ele não merecia, né? Fazer o quê? Não vai ter jeito, ele aceitou, o Duílio deu oportunidade pra ele, e eu concordo com o Charles também, esse negócio de amizade é até a página 2, entendeu? Eu sou teu amigo até você começar a mexer aqui na minha gaveta. Se ele começar a colocar Roger Guedes no banco, você acha que vai ficar tudo bem? Se ele botar Fagner no banco, vai ficar tudo bem? É claro que não. Aí o pau vai quebrar. Esse é o problema de ter um treinador que vai na base da amizade e não tem essa cancha pra chegar e botar ordem no negócio. Ele é bom, é talentoso, mas acho que o momento não era um momento pra ele ainda. Olha, infelizmente, o Maicon Fernandes está dizendo, precisa contratar 2 pontas de velocidade, um meio ofensivo de criação, 2 laterais, um de cada lado. Ou seja, está concordando que tem que ter reforços, que o problema do Corinthians são os reforços, que o problema do Corinthians é o elenco. Infelizmente, eu já, na minha vida, exerci cargo de chefia, de liderança, você deixa de ser amigo das pessoas, ou as pessoas deixam de serem... as pessoas te olham de outro jeito quando você começa a ser chefe, porque na medida em que você escolhe, por exemplo, eu escolho o Charles, porque eu acho que o Charles merece jogar no meu time. Aí o Thiago já acha que, e deixa o Thiago na reserva. Pronto, o Thiago já não é mais meu amigo. O Thiago já vai começar a cornetar, o Cereto, como é que ele escolheu o Charles? Ou então, eu tiro o Charles do time. Aí o Charles já vai falar assim, o Cereto era tão meu amigo, me tirou do time, Aí começa a conversinha. Então esse é o grande desafio de quem comanda o time. E no caso do Fernando Lázaro, tem outro desafio, porque ele nunca foi técnico.
se os resultados não aparecerem, os jogadores começam a desconfiar da competência do técnico, né? E aí fica mais fácil jogar a responsabilidade pro técnico, né? Os jogadores... Esse elenco do Corinthians já derrubou um monte de técnico, hein? Esse mesmo elenco do Corinthians já derrubou um monte de técnico. É bom dizer isso. E não mudaram o elenco. Mudaram os técnicos. Os jogadores ficaram os mesmos. Ou praticamente os mesmos. E voltou o preparador físico. E o time tá andando em campo. Olha o Samuca entrando, o pessoal do Coringão Pistola. Bacana. Alô, Samuca. Boa noite. Primeira rodada ainda é muito pouco para qualquer análise mais profunda, mas um fato que já sabemos é que precisamos de um reserva para o Renato Augusto. Então o Samuca está entendendo aqui, Charles, que esse reserva para o Renato Augusto não deve ser o Juliano. Não deve ter gostado da atuação do Juliano. Ao contrário de você que gostou, Charles. O Juliano. O Juliano não jogou na função dele ali, ele jogou improvisado na função que é do Renato Augusto, que seria no losango ele mais avançado, né? Então eu concordo aí com o Samuca, a gente precisa urgentemente, né, de um jogador muito próximo das características do Renato Augusto, porque nesse momento nós não temos nenhum à altura. Olá, pessoal. Vamos sofrer muito com esse treinador. O Paulo César de Bauru tá criticando o técnico. Sereto, o maior problema do Corinthians desde o ano passado é que não temos um meia jovem bom de bola. Então, é isso aí. Um jogador, um meia jovem e bom de bola. Eu acho que tinha que colocar a molecada da copinha para jogar. O Biro, quando voltar, bota o Pedro, bota esse menino Wesley, bota o Arthur Souza para jogar, bota a molecada da copinha. Mas Sereto, os jogadores, o Corinthians caiu fora da copinha, mas aí é outra história. O Corinthians muito desfalcado e o Danilo fez um péssimo trabalho, né, na copinha. É outra história. Você acha, Thiago, que seria o caso de botar a molecada para jogar? Acho que sim. Não tem o que fazer, vai aquela fórmula à la Santos, né? Vamos com o que tem, bota a molecada e vê o que dá. De repente acha um moleque aí que não sente o peso da camisa e começa a desenvolver um bom futebol, resolve o problema do Corinthians na temporada. Não tem o que fazer, a gente não vai conseguir contratar um jogador aí por 50, 60 milhões agora, então vamos ver de onde tem e tenta se virar nos 30, é isso. O professor Flávio está dizendo o seguinte: alô, professor Flávio, grande abraço, também é sócio membro aqui do canal do Sereto. Boa noite, meus amigos. Um jogo muito ruim do Corinthians, mesmo sendo o primeiro jogo. Na minha concepção, 5 ou 6 jogos, se for desse jeito, o Lázaro cai rapidinho. Eu continuo dizendo, eu não vou criticar o Fernando Lázaro até o final do Campeonato Paulista. Vou esperar a evolução e acho que ele tem o direito de ter um campeonato dirigindo o time, um campeonato inteiro dirigindo o time. Alguém vai dizer, acho que ele tem direito de ter uma temporada inteira, mas aí eu discordo, porque em time como o Corinthians não dá tempo de você esperar tanto, né? Você tem que ter, porque se o time for muito mal no Campeonato Paulista, você tem a Libertadores para disputar, né? Mas eu acho que você tem que ver se tem evolução no Campeonato Paulista. E aí eu não tô falando nem na obrigação de título, tá? Porque ganhar o campeonato ou não ganhar o Campeonato Paulista é do jogo. Mas eu acho que você tem que olhar e entender se houve evolução. O time está evoluindo. O esquema tático que ele utilizou está melhorando com as peças que entraram. Vai entrar ainda o Paulinho, gente. Daqui só a 3 semanas vai entrar o Paulinho, hein? Daqui só a 3 semanas vai entrar o Paulinho. Mas vai entrar, né? Então, como é que você vai cobrar o Fernando Lázaro antes de um mês? Se o Paulinho vai entrar só daqui 3 semanas. O Renato Augusto ficou de fora do jogo porque tá machucado. Você não sabe a gente não sabe qual é o condicionamento físico do Renato Augusto, que é sempre um condicionamento físico mais complicado, né? Mas o Renato Augusto faz toda a diferença. Vai entrar o Romero ainda no time. Sei lá se vai ajudar, se não vai ajudar. Vai voltar o Yuri Alberto. E aí, é claro que com o Yuri Alberto, uma bola que cai no pé do Yuri Alberto hoje, ele faz o gol, né? Por pior que o Corinthians tenha jogado, se você tem o Yuri Alberto e cai uma bola no pé dele, ele resolve, ele faz o gol. Então, o time vai melhorar. Até porque se piorar a situação, aí caiu a casa, né, Charles?
Exatamente, né? O cenário eu acho de otimismo, tá, Cereto? Com a volta dos jogadores que resolvem mesmo. Então a gente tem que aguardar aí. O professor Flávio falou de 5 a 6 jogos, né? Fala aí 8 jogos pro Corinthians ter uma identidade mesmo ali. A gente conseguir. O importante é tirar uma fotografia do jogo de hoje e analisar daqui 8, 9 jogos se houve essa evolução tática, técnica dos jogadores também. Eu acho isso importantíssimo. Mas o cenário com a volta dos grandes jogadores é positivo. O Milton Fonseca tá falando da gestão do Duílio, tá criticando o Duílio. O Paulo Sérgio tá falando do clichê do início da temporada. Mas aí não é início da temporada. É o primeiro jogo, cara. É o primeiro jogo. Isso não é clichê, é verdade. É o primeiro jogo, gente. Boa noite, Cereto. Se o Corinthians não contratar as peças que o time precisa, vamos passar vergonha nos campeonatos que vamos disputar. O Duílio é o seu último ano de mandato. Se mexe Duílio. E o Duílio vai se mexer. Justamente pelo fato de ser o último ano de mandato. Porque ele sabe que se não tiver título, esse ano, ele perde a eleição. Então, por isso mesmo ele vai mexer. E provavelmente deve contratar, não sei se o Coutinho, se vai alguém mais ser contratado, mas alguém vai ser contratado. Você pode ter certeza, viu, Thiago? Também acho que pelo menos uma contratação e vai ser um cara primeira prateleira aí do elenco, com salário alto, tipo medalhão, tipo Coutinho, um cara com valor alto, para dar essa resposta pro torcedor corintiano. Eu acredito também, a única coisa que eu penso, viu, Cereto Charles, é o seguinte, a gente precisa se ligar nos clássicos. Esse pode ser o fator que derrube o Lázaro. Se a gente continuar perdendo clássicos, porque a gente veio com a bagagem do ano passado, aí pode ser que a nossa temporada seja comprometida, viu? O clássico ele faz diferença e principalmente jogo em casa, porque assim, Corinthians em Itaquera ele não perde pra ninguém, né? Então ele não pode perder pra ninguém em Itaquera. E não pode perder clássico, porque isso faz a diferença, né? No começo do trabalho de um treinador. Tom, você tem a tabela aí? Então, porque é o seguinte, por exemplo, o próximo jogo, o Corinthians tem obrigação de ganhar. Pega o Água Santa e Itaquera, tem que ganhar. Depois pega a Internacional de Limeira fora. É um jogo que o Corinthians tem que ganhar. Porque a Internacional já começou perdendo pro São Bernardo. A Inter tá com um time muito fraco, né? E perdeu em casa pro São Bernardo. Eu vi o jogo ontem. Tá com um time muito fraco. E depois o Corinthians tem o Guarani. Tem a obrigação de ganhar do Guarani. Tem alguns jogos aí que o Corinthians vai ter obrigação de ganhar, de ter resultado. E pega o São Paulo. Você imagina na quinta rodada. De fato, o Corinthians vai ter que ter uma sequência de resultados aí, que senão a situação vai ficar complicada. Tem gente participando aqui no Superchat, o Pedro Gabriel Rodrigues. E Superchat tem a preferência para tudo quando tem Superchat. Mas essa é a questão, Cereto. Uma contratação não resolve nada. Precisa de um ponta, um meia, um volante e um lateral, no mínimo. Tudo isso mesmo, Charles? Ah, sim, com certeza, né? Eu acho que desses aí, o ponta, né, de velocidade, eu acho muito importante. Seria até, a gente falou do Michael, e um meia também, né, nos moldes de Renato Augusto, né? Eu acho que falta muito ali esse jogador criativo, esse jogador que pensa rápido e que faz a diferença no meio de campo do Corinthians. Ô, Thiago, o Júnior Moraes voltou a jogar, quer dizer, voltou a jogar não, voltou a entrar em campo, né? Porque jogar ele não jogou, depois de 5 meses. É difícil, cara, falar do jogador, do ser humano, tá? Do ser humano. Porque teve problemas da questão pessoal, da guerra da Ucrânia, o que ele passou, né? A gente tem que entender. Veio com problemas físicos, aí é problema de quem contratou. O Bruno Maziotti tá chamando para si a responsabilidade, dizendo que vai recuperar o jogador fisicamente. Você acha que a questão deveria dar mais crédito? O Corinthians tem que dar crédito. O torcedor corintiano ainda pode ter esperanças de ver o Júnior Moraes jogando alguma coisa, ou esquece porque não vem mais nada? Eu tenho esperança, porque eu já vi que ele tem mais futebol do que ele apresentou e eu confiei nas palavras aí do Bruno Maziotti quando ele falou, tá na minha mão, deixa comigo, ele não tá em condição de desenvolver o futebol dele agora, precisa recuperar. Então a minha crítica fica, se ele não tá em condição, não põe pra jogar, porque agora tá todo mundo batendo no jogador, né, já até apelidaram ele de danos morais, porque ele não joga, então se ele não tem condição de jogar, é melhor não botar em campo, porque tem que botar em campo pra vestir a camisa e representar o time.
né? Então acho que é isso. Não tem opção, tenta ver na base, muda o esquema tático, põe um Roger Guedes ali no lugar dele, põe um outro jogador na esquerda, vê alguma outra solução. Quem sabe ainda tem uma última esperança, né? Porque eu sou muito positivo dele ser um Rodriguinho 2.0, que depois de um tempão deu certo no Corinthians e no começo todo mundo falava Rodriguinho fora do Corinthians. Quem sabe? Seria bom pra nós se isso acontecesse, Cereto e Charles. O Leonardo Cereto, chega de desculpas do primeiro jogo. Já foram 2 amistosos e um jogo. Não, mas esquece amistoso. Amistoso não foi nem amistoso, foi jogo treino, né? Não, esquece. Ô, Tom, cadê o Fernando Lázaro? Não vai na entrevista? O Tom está boicotando o Fernando Lázaro, eu tô achando. Viu, Charles? Não tá não. O pessoal ainda tá lá na zona mista conversando com os jogadores. Acho que daqui a pouco o Fernando Lázaro aparece pra entrevista coletiva. E olha só, olha quem apareceu aqui, o Ralf Rangel, que é rubro-negro, tá sempre conosco. Muito obrigado. Já acendeu a luz vermelha no Corinthians? Não, ainda não, Ralf. Mas obrigado pelo carinho da tua audiência. Acabamos de ligar o carro. A luz vermelha que isso, não, Quando falam que o do Willian é um excelente presidente, eu vejo que a dívida ainda está acima de 1 bilhão, sem contar a arena. E no que se refere às contratações, quando fazem, é errado, sem contar empregar os amiguinhos. A Ângela, que está sempre conosco, eu agradeço, Ângela, pelo carinho da tua audiência, fazendo críticas ao presidente do Ilho, e é mais um termômetro de que nesse momento o criticado está sendo o presidente do Corinthians e não a direção, e não a comissão técnica do Corinthians. E eu acho que faz todo o sentido nesse momento criticar mais os jogadores, criticar mais o presidente, criticar menos o técnico, que é o que menos tem responsabilidade nesse começo de trabalho. A Mércia Alves também fala sobre isso. Ela fala do começo do trabalho, né? Em início de temporada, é normal um time sentir dificuldade na parte física, técnica e tática. O problema do Corinthians é que sequer parece um time. Hoje ficou difícil mesmo. Mas aí também tem o seguinte, Thiago, mudou esquema tático, mudou modelo de jogo, mudou muita coisa, né? Então demora um certo tempo para os jogadores assimilarem a nova filosofia do técnico. Concordo, Cereto. Por isso que eu falava muito que a gente precisava ter um treinador que desse continuidade ao que os jogadores já estavam acostumados ano passado. Agora a gente está começando do zero de novo. Vamos ter que ter paciência. Tem a questão física que demora. Vamos ver se o preparador físico aí deu uma atualizada, vai melhorar agora para os jogadores nessa volta dele, né, ficarem mais intensos. E vamos ter que entender, mudou o esquema, vai demorar um tempo para eles se acostumarem e ficar aquela coisa automática, o sistema tático, os movimentos dos jogadores. Velho! Palavra, eu dormi vendo o jogo, tá dizendo aqui o Cal Galhardo. Me pergunto, é desse jeito que vai ganhar a Libertadores? Bom, desse jeito não vai ganhar a Libertadores, mas calma que, né, a Libertadores ela começa só em abril. Então tem ainda muito jogo pela frente para começar a Libertadores. Não é agora que começa a Libertadores. Renato Augusto, não podemos ficar contando com ele. É craque e isso é inegável, mas nunca disponível. Não dá para contar com a volta daquele que nunca está. Mas que seja preparado para estar nos principais jogos. Acho que é isso que tem né? Tem que encontrar alguém que seja o substituto do Renato Augusto, mas o Renato Augusto tem que jogar Libertadores. Né? O Fábio Santos, por exemplo, tem que jogar só os principais jogos. Não dá para ele jogar todo o jogo. Porque ele não tem condições. A gente percebe que ele não tem condição. O Júnior Rezende está perguntando se eu traria o Marinho, se a gente traria o Marinho para o Corinthians. Não sei qual é a situação dele no Flamengo, mas eu traria. Charles, eu acho que é um jogador que o Corinthians precisa. Da característica que o Corinthians precisa, de velocidade. Exatamente. Bom jogador, eu traria. Não, ele é bom jogador também, ele é muito raçudo também. Eu acho que ele tem um pouco ali da identidade do Corinthians, né? Que é aquela força, sempre jogar ali com raça também. Acho que o Marinho é um cara vibrante e seria bem-vindo ao elenco do Corinthians. Você acha, Thiago, que o Renato e o Juliano podem jogar juntos? Era a ideia do Fernando Lázaro, não sei se continua sendo. O antigo técnico, cujo nome não vou dizer, dizia que futebol não é videogame. Quando perguntado se poderia se escalar os dois, Renato Augusto e o Juliano, ele falava, não dá porque futebol não é videogame. O que é que você acha?
Eu acho que dá, eles jogaram juntos com o Lázaro quando ele estava como interino, eu gostei. O Corinthians teve um desempenho bom. O problema é que o Renato Augusto não joga toda semana, então vai ter que ter um outro companheiro para intercalar com ele, jogando junto com o Juliano. E digo mais, quando o Juliano jogou com o Renato Augusto, como ele é um craque, o Renato Augusto, ele potencializou o futebol do Juliano e o Juliano jogou muito melhor do que quando ele joga sozinho. Tem gente perguntando aqui, ó, daqui a pouco a entrevista coletiva do técnico técnico Fernando Lázaro. Engraçado, hoje só foi, é o hábito, é a força do hábito. Hoje foi só o primeiro jogo pro Corinthians, né? Pro Bragantino não foi, né? Foi também, mas o Bragantino, o que eu vou responder, Charles? Agora que eu respondo o quê? Pro Milton Júnior. Foi também pro Bragantino, mas me parecia que o Bragantino estava mais preparado, né? Acho que também ali não tinha tantos desfalques como o Corinthians, e peças importantes que o Corinthians hoje não teve em campo. Exatamente. E o Bragantino, eu acho que a diferença é a seguinte, porque o Bragantino hoje, por exemplo, jogou também com 3 volantes. Mas o Bragantino tem o Arthur, cara. E o Bragantino tem o Arthur e tem o Hurtado, que é um lateral que arrebentou. O Arthur e o Hurtado arrebentaram com o Corinthians, né? O Hurtado é equatoriano, é um lateral espetacular, que ataca o tempo todo. E o Arthur ataca o tempo todo também. Acho que esses dois jogadores, acho que principalmente isso foi a diferença. Já tô vendo aqui que o Fernando Lázaro tá se mexendo para dar entrevista. Pois não, Thiago? Pois é, eu acho que concordo. Também foi o primeiro jogo do Bragantino. Vamos falar o quê? O Bragantino foi bem, o Corinthians foi mal pra caramba. O motivo eu não sei, viu, meu amigo Milton, aí se é o lanche de linguiça lá é mais vitaminado, deu mais proteína pros jogadores, mas que um fato é esse, o Corinthians jogou bem pior que o Bragantino. Boa noite, o lanche de linguiça lá é sensacional. Boa noite, bando de loucos. Vimos que hoje o Corinthians não está perto de competir. Estamos 300% fora de um time competitivo. Queremos jogadores e não jogador de nome. Sobre o Lázaro, sou mais o Jesus. Bom, deixa eu... O que você acha? O que você acha, meu caro Charles Toledo? Eu acho que o torcedor colocar os comentários super listos, tem que estar bravo mesmo com o time, tem que estar bravo, porque o torcedor corintiano, ele espera a grandeza em campo, né? Que também pelo menos tem a raça, mas o que eu vi hoje também, a raça é muito aliada também à parte física, né? Então se você não tem uma parte física que lhe permita competir, você automaticamente não vai conseguir colocar a raça em campo, mas o torcedor tá super certo, é isso mesmo, a gente hoje teria que ver um Corinthians já um pouco mais evoluído em campo. Então o jogador precisa ser muito raçudo, é isso mesmo, ó, ou habilidoso com criatividade para atacar, senão não serve para o Corinthians. Somos um time que briga por títulos. Concordo com o Cereto, o Marinho é rápido, sabe chutar. Eu gostaria do Marinho no Corinthians, sim. Também. Eu acho que hoje é um jogador que está precisando, o Corinthians está precisando de jogador assim. Gustavo Antunes, ó, já, hein? O Fernando Lázaro já me prometeu que vai falar aqui, hein? Time muito apático, sem raça. Ao invés de tentar o Coutinho, traz o Arthur, manda o Cantígio e o Rony para outro time. Vai lá, Fernando Lázaro, fala! Não, na verdade, tivemos essas ausências delas, né, de uma hora e atuais por circunstâncias diversas ali, que já vamos ao longo da semana começar a ter alguns atletas sembrados para um próximo jogo, então já não devemos uma coisa e essas opções não vão faltar. E é claro que a gente sabia na construção e na ideia de montagem do elenco que esse primeiro momento nós estaremos um pouco mais curtos como elenco, outras competições em paralelo, Sul-Americano Sub-20 nos tirando 1, 2 peças, Copa São Paulo nos tirando mais 2, 3 peças, enfim, embora tivemos trazendo uma última hora diferente, né? Não foi o mesmo contexto dos atletas que vão estar conosco ali diretamente, trabalhando, enfim, se preparando para o jogo, tiveram que vir por uma emergência, e o retorno dessas outras peças importantes que tivemos ali por motivos diferentes, suspensão, documentação, lesão, pequeno ajuste de carga, enfim, correr riscos não nos vale a qualquer custo, correr algum risco agora nesse início ainda de pré-temporada, de temporada, agora terminando a pré-temporada, alguma coisa que pudesse comprometer um pouco para ter uma melhor qualidade num jogo importante de estreia, mas não nos valia esse risco para o restante da sequência.
Boa noite, Fernando. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a saída do Fausto Vera. O que mudou taticamente, ocasionalmente, possivelmente, né, por uma lesão, e queria que você desse um parecer, se você puder, sobre como está a situação dele. Tá, boa noite, Gabriela. Na verdade, a lesão do Fausto ali na parte final do primeiro tempo, né? E ainda não temos claramente o que é a lesão. Foi um pisão que ele virou o pé ali na disputa de bola, enfim, uma lesão que não parece mais grave, mas vamos ter aí no início da semana uma clareza do que foi. E aí essa mudança, assim, inesperada, no momento que você já está se preparando para o intervalo, enfim, para um ajuste de posições, de funções, de ideias, fazer rápido uma mudança, o Cantillo o jogo ajudou a nossa na etapa, a ficar melhor com a bola, a ter um pouco mais de paciência com a bola, e aí, é claro, depois do resultado adverso, aí tem que buscar, a gente acabou correndo alguns riscos a mais, uma exposição em alguns momentos, e uma equipe de qualidade conseguiu explorar alguns momentos de transição, mas, repito, uma equipe que mereceu o resultado, embora o lance do Cantillo ali no gol, para mim, uma falta, uma carga nas costas, mas não justifica nada em relação ao que foi o resultado do jogo e o mérito do nosso adversário. Fernando, boa noite. Tudo bem? Sérgio Loreto, Futebol Total. É evidente que é só o primeiro jogo, né? Mas é o Corinthians. Então, a primeira derrota, já fica o torcedor ressabiado, e hoje a gente sabia que se você tivesse Yuri Alberto, por todo o cenário, por essas dificuldades que você ressaltou e pela superioridade, né, do adversário em termos de partida. Dá para dizer que dos males o menor, porque o Pedro Caixinha dizia do Cássio, é o papel dele, mas o Cássio defender, transformar o placar de repente elástico num resultado que daí seria muito mais difícil de absorver hoje dessa, né, dificuldade que você tem. Perder para um Red Bull Bragantino, que marca muito forte, por 1-0, fora de casa, faz parte, vamos dizer, e hoje não é nada desesperador ainda no começo de competição? Boa noite, Sérgio. Com certeza não é nada, é um resultado que não queríamos, trabalhamos para iniciar bem a competição, enfim, tivemos ajustes para fazer nessa parte final e essas ausências obviamente fazem falta, é um outro time, mas também estamos preparando o grupo porque isso acontece ao longo da competição. É claro que no transcurso da temporada os atletas vão estar em melhor condição, claro, todos crescendo, então as ausências e a preparação de todas vai ser mais suave quando tivermos ausências que acontecem. Mas a falta desses atletas nesse momento pesou em termos de opção, enfim, em termos de precisar buscar um resultado e aí ficar o que esperávamos, mas aí o jogo para colocar mais jovens ali naquele momento também era uma coisa sutil para se fazer. E a preocupação nesse aspecto, no início de temporada, o Cássio fez uma grande partida e nos manteve vivos no jogo, o jogo todo, até na parte final, com a oportunidade poderemos ter buscado empate, mesmo com uma superioridade do adversário ao longo do jogo como um todo, mas não nos preocupa, sabemos que é uma etapa agora de início ainda de crescimento que a equipe vai ter naturalmente com a entrada de outros atletas no grupo para nos fortalecer para a sequência. Fernando, como foi dito, o primeiro jogo, né, não dá para falar muita coisa, mas acho que você já observou alguma coisa que você, por ter sido o primeiro teste, falar assim, eu tenho que ajustar isso aqui, já sei melhor onde atacar e tal, e por mais que você tenha se preparado muito para esse momento da sua vida, né, você é ser humano. Como que foi aí o primeiro jogo oficialmente como técnico do Corinthians? Boa noite. Só me fugiu. É claro que não é o início, que programa. O áudio tá ruim, volta para mim. Então. A gente vai tentar acertar esse áudio aí, depois a gente. Para um jogo aqui contra o adversário. A gente vai tentar, o áudio tá ruim, o áudio não tá legal. Mas assim, pelas primeiras impressões aí, ele vai. Bom, primeiro ele tá muito tranquilo, é da personalidade do Fernando Lázaro. E acerta só o enquadramento, tá, por gentileza. É da personalidade do Fernando Lázaro
Isso. É da personalidade dele essa tranquilidade, essa serenidade, né? Não sei se por dentro ele tá tranquilo, né? A gente não tá aqui a gente não sabe, não consegue enxergar a alma do cara, né? Mas aparentemente ele tá tranquilo. E o discurso eu acho que é esse mesmo, quer dizer, muitos jogadores fora, muitos jogadores, muitos desfalques, tem muito jogador para entrar ainda. Perder pro Bragantino nesse primeiro momento não é algo absurdo, né? O Celinho Perdigão tá dizendo aqui, ó, Cereto, boa noite. Pelo que vi no jogo de hoje, o Lázaro não come chocolate na Páscoa no cargo de técnico. Tô preocupado esse ano. A zaga é titular muito lenta de idade, boa pro time e NSS. Ao mesmo tempo é difícil pedir pro torcedor ter paciência, porque o torcedor é torcedor, né, Charles? Exatamente, né? A gente vive... Assim, tem o torcedor, ele é imediatista, né? A gente tem que ver isso, o torcedor quer mesmo ali que o Corinthians mostre o resultado, ganhe bem, né? E isso não vai acontecer por enquanto. Acho que é um início de temporada, a gente vai ter que ter calma mesmo, mas é o que temos para hoje. E quero ressaltar na entrevista coletiva que ele deixou na dúvida ali sobre o Fausto Vera, né? Ele não cravou que foi uma coisa simples, mas também pediu para ter calma para analisar aí o departamento médico. E outra coisa, ele falou também de deixar o time com um pouco mais de posse de bola. E não houve isso, né? Não conseguiu. Tentou, mas não conseguiu. Não conseguiu. E aí, talvez... E isso é um negócio que eu imaginava também. Que o Corinthians tivesse mais posse de bola. Não conseguiu. E eu imaginava também que o Corinthians pudesse quebrar o ritmo do Bragantino. Por ter 3 volantes, né? O Corinthians estava com 3 volantes. Então, eu imaginei, o Corinthians vai conseguir quebrar o ritmo do Bragantino. Não conseguiu também. Né? E aí, ou seja, muita coisa não deu certo, Thiago. Sim, concordo, e acho inclusive também que o Corinthians não conseguiu manter a posse de bola, muito por mérito do Bragantino, que apertou muito, né, com as linhas adiantadas, com o meio de campo bem coladinho ali, compactado, principalmente no primeiro tempo. Então acho que a impressão que me deu é que eles entraram muito mais preparados taticamente e na estratégia também, e conseguiram aí anular a estratégia do Fernando Lázaro pelo Corinthians. Então vai ter que melhorar bastante. Eu sei que foi uma mudança drástica aí agora de esquema tático, de tudo, mas é aquela coisa, como o nosso amigo falou lá em cima, também foi o primeiro jogo do Bragantino, acho que dava para ter jogado mais, vamos ver com os titulares voltando como que vai ser o próximo jogo. Muita gente falando do time lento, zaga e laterais envelhecidos, Corinthians fica vivendo de medalhões do passado, em 2024 não renova com nenhum deles, pelo amor de Deus, papapá. Assim, análise de um modo geral do pessoal é o mesmo, né? E acho que a torcida viu o mesmo jogo que a gente viu. Tem gente citando aqui também o Dorival Júnior. Por que não contratou? Aqui, por que não trouxeram o Dorival? A gente falou da questão da sombra. Acho que o Dorival é outro que vai meter sombra em alguém, né? Porque não só no Fernando Lázaro, porque ele é um cara que veio de 2 títulos com o Flamengo. Ganhou a Libertadores, é o atual campeão da Libertadores, é o atual campeão da Copa do Brasil. E mesmo assim foi demitido. Então, obviamente que o Dorival Júnior, pelos títulos conquistados, tornar-se-á. Gostou, Charles? Que isso, hein? Da mesóclise. Tornar-se-á candidato, se é que ele não vai para a seleção brasileira também, né? Que é outro nome que está sendo cotado para a seleção. Candidato natural a ser treinador de uma equipe do futebol brasileiro, se essa equipe não estiver obtendo resultados. Cereto e todos vocês, acho que... Eu não paro de receber notificação aqui no YouTube. Agora não adianta dar notificação. Agora começou, agora o YouTube acordou, né? Cereto e todos vocês, acho que esse ano não tem mais desculpa para ter um preparo físico ruim como no ano passado, já que eles tiveram tempo. Essa questão da preparação física, ela tem que ser muito cobrada também. Né? Teve mais tempo, mas o preparador físico mudou, né? Então a gente agora aí estamos num dilema. A gente vai ter que aguardar. Não adianta, tem que esperar os próximos jogos. Porque mudou o preparador físico e evidentemente que mudou a metodologia da preparação física. Exatamente. Né? E isso é um problema. Vamos ter um ano pior que o do ano passado. O Lázaro é boa gente, mas não será treinador. Podem esquecer isso, e também não temos preparador físico, pelo visto. O Vilmar de Oliveira, a palavra do Vilmar. Você sabe o que acontece, Thiago?
passa a sensação de filme repetido, né? Da questão do Silvinho, né? A diferença é que o Silvinho teve... E aí é que tem que haver justiça. Porque o Silvinho teve um ano completo no Corinthians e quase um mês. Ele foi demitido em fevereiro, né? Não, então ele teve um ano e um mês. Então, eu não sei se ele chegou em fevereiro, agora eu já não sei. Ele teve um ano no Corinthians. Ele teve uma temporada. Ele teve o Campeonato Brasileiro inteiro do Corinthians, né? E teve mais alguns jogos do Campeonato Paulista e aí ele foi demitido. Então, assim, passa a sensação de time repetido, mas o Silvinho teve muito mais tempo do que o Lázaro. Só tem um jogo até agora. Desfalca na calpinha e não coloca para jogar. Pois é, isso aí também, já que tirou, mas o Wesley pelo menos entrou, né? O Wesley é um cara que também, eu acho que deve ser olhado com mais carinho o Wesley, porque hoje é a opção de velocidade do Corinthians, não tem outra. Em 2024, tomara que renovem o elenco, diretoria e principalmente a filosofia do time de amigos. E esse ano é aguentar o sofrimento, isso porque o Lázaro tá uma sinuca de bico e talvez nem aguente ficar. 2024 também tem que pensar, né, Charles? Mas também tá muito longe, né? Exatamente, eu acho melhor pensar aqui a mais curto prazo, né? Porque 2023 começou e a gente tem vários campeonatos aí para disputar, inclusive a Libertadores, né? Que eu acho que é uma competição muito importante para o Corinthians, mas vamos ter calma, é isso. Agora é aguardar os próximos jogos e analisar as evoluções que houve da partida de hoje para os próximos jogos. Desculpas e mais desculpas. É o Corinthians, pessoal. Se perder o próximo, serão novas desculpas. Quem tem que ficar se desculpando são os adversários e não nós. E aí, Thiago? Concordo. O Leonardo, não só ele, como todos os torcedoras, querem ver o Corinthians tendo um melhor desempenho. O Corinthians já tá nessa leseira aí de não ganhar título já faz um tempo. A gente tá acostumado com o Corinthians, que sempre dominou e foi referência aí, né, nessa última era do futebol, nos últimos 15 anos. As coisas mudaram nos tempos pra cá por problemas administrativos. Eu acho que essa é uma coisa que a gente tem que bater e cobrar. Estamos colhendo aí o fruto de uma semente que foi muito mal plantada lá atrás e é por isso que o Corinthians não tem dinheiro para ter um baita de um elenco como poderia ter para estar disputando aí com os primeiros times, com a primeira prateleira de times que estão ganhando títulos. Até respondendo quando perguntaram aí do Dorival, o Dorival é um treinador caro, ele é um cara pelos títulos que ganhou, ele vai cobrar um salário altíssimo e vai querer escolher um time que tem um elenco bom para ele continuar na primeira prateleira como treinador. Então essa é a realidade do Corinthians agora. A gente infelizmente vai ter que aceitar que vai vir um reforço, mas a gente não vai ter aquele time. Então acho que o Corinthians é um time para tentar mais campeonato de mata-mata, porque a gente não tem elenco para Brasileirão e vamos ter que melhorar. Não sei, a solução não sei, só sei que o problema é esse, viu, meus amigos? O problema nós conhecemos, acho que a definição do Thiago é perfeita. O problema nós conhecemos, a solução é que fica difícil. Márcio, o superávit de 2022 não valeu nada, não temos elenco e o nosso técnico é amador. Quando ele fala técnico amador, eu entendo porque... não tem experiência, vou pensar por esse lado, né? É a primeira oportunidade dele como técnico. Né? Então é natural. E também entendo. Fala, Charles. Claro, agora se a gente analisar a carreira por um todo, né, de Fernando Lázaro, é uma carreira de muito sucesso dentro do Corinthians, né? Há mais de 20 anos no clube, então assim, mostrando competência em todas as áreas que passou. Agora, concordo com o Márcio aí nessa questão de não ter rodagem como técnico, né? Não tem rodagem como técnico, e por não ter rodagem como técnico, obviamente que vai cometer erros. Se os técnicos mais rodados já cometem erros, você imagina quem não tem rodagem. E aí é que cabe à direção segurar a onda, entender se o trabalho está sendo bem feito, se não está sendo bem feito, observar os treinamentos, né? Entender o que está acontecendo, saber se tem elenco, se não tem elenco, quem é que tem que contratar, quem é que não tem que contratar, se vai jogar com esse esquema tático mesmo, se não vai, se vai mudar, é o primeiro jogo, e já houve mudança em relação ao sistema tático, eu acho que é uma mudança considerável, e aí eu não estou falando nem para melhor nem para pior, claro que foi para pior, né? Na questão do desempenho, né? Obviamente que o Corinthians piorou, começa o campeonato pior do que terminou, né? O ano passado. Mas no que eu tô falando é o seguinte: o sistema tático
É muito diferente você jogar no 4-3-3 e passar a jogar no 4-4-2 losango ou no 4-1-3-2, né? Seria mais ou menos isso. Isso. É muito diferente. Há uma diferença, até os jogadores entenderem isso. Quem é que faz o quê? Falta velocidade no time. As peças de recomposição ali, né, Cereto? A gente ocupar todos os espaços do campo, né? O estilo de marcação também. E depois, quando recuperar a bola, o estilo de jogo. Então a gente tem que esperar um pouco mais mesmo. Isso é gradativo, essa melhora. Gradativo, exatamente. O Corinthians foi uma vergonha hoje. Rodrigo Malucho tá dizendo. Só não tomou goleada por causa do Cássio. Time mal fisicamente, time fraco, sem padrão de jogo, ridículo de campo, time fácil de ser batido. Parem de passar pano. Você tá passando pano, Thiago, você e o Cássio. Você e o Cássio não, o Cássio pegou tudo. Você e o Charles estão passando pano. Você e o Charles estão passando pano. Eu tô aqui tentando criticar e vocês ficam aí defendendo. Agora eu quero ver o que vocês vão falar. O que vocês vão falar pro torcedor aqui? Pode começar, Thiago. Vamos lá. Não é passando pano. Eu defendo o treinador porque ele começou agora. Mas assim, na minha opinião, isso que eu falava sempre o ano passado. Corinthians precisava dar continuidade ao trabalho, sendo ou não o técnico lá, o Judas, que foi embora. Né? Então, a partir do momento que a gente ficou esperando, perdemos a oportunidade de trazer dois caras que teriam similaridades de pensamento e dariam continuidade, de repente, no esquema tático, no jeito de jogar. Então precisa definir. A gente vai querer um cara que joga 4-3-3, um time que joga com velocidade, ou a gente vai querer um Lázaro tentando ser um Tite 2.0. Precisa definir de uma vez até o final. Porque enquanto isso, os times que continuam mantendo a base do elenco, treinadores jogando do mesmo jeito, vão voando e conquistando os títulos. Então é isso. O pano, eu não passo nenhum para a diretoria. Esperou demais para trocar o treinador e agora a gente está colhendo fruto começando do zero. Então vai ser como no ano passado. A gente voltou lá no ano passado, em janeiro, naquela estaca zero, de quando deixaram o Silvinho continuar e não deveriam. Então a gente está naquele momento de novo. É isso que eu acho. Uma diretoria que age politicamente quando demite preparador físico, quando temos time de master e um técnico sem experiência, tudo ao contrário. Tá falando aqui o Éder Alves, obrigado pelo carinho da audiência, Éder Alves. O Gustavo Antunes também, só ganha dinheiro quem ganha título. A matemática é simples, o problema é que não tem dinheiro para contratar e fez contrato com velhos com alto salário. Obrigado, Gustavo Antunes, também pelo carinho da sua audiência. De um modo geral, o pessoal acha que tem que renovar o elenco. E esse elenco não foi renovado, mas também não é simples você... os caras têm contrato. Como é que você vai mandar todo mundo embora? Também não é assim. Né? Agora, a maioria termina o contrato no final do ano. Aí você vai ter que renovar o elenco de qualquer maneira. Como eu falei no comentário anterior, o Ícaro Gomes, é preciso esperar, porém não esperem milagre. O elenco é o mesmo, tá vendo? É o mesmo comentário. Só saímos de um time com jogadores emprestados para algum contratado e outro com contrato adiado. Mas poderia ser pior, nada é tão ruim que não pode piorar, porque você imagina se o Corinthians não consegue contratar o Yuri Alberto, se o Corinthians não consegue segurar o Maicon. Então poderia ser pior, o Corinthians está se virando também, está tentando fazer, e está tentando trazer mais gente. Né, Charles? Exatamente, né? A questão da renovação do Maicon e da compra do Yuri Alberto foi uma pedra fundamental aí na administração do Duílio, né? Então, assim, seria uma derrota muito grande se ele não conseguisse manter esses dois jogadores. Mas num panorama geral aí da torcida, que eu tô vendo o termômetro aí, eu acho que a torcida entendeu mesmo, né? Que a questão tá lá um pouco com a diretoria, né? Acho que muito isso. Jogadores mais velhos, contratos renovados, a gente lê aí os comentários. Então, sobre o Lázaro, ele ainda não tem experiência, então a gente não tem o que comentar, né? O que falar sobre ele. Vamos deixar pelos próximos jogos. Qual a dificuldade de alguém com credibilidade ir a público para confrontar essa diretoria do Corinthians? Nenhuma. A gente faz as críticas que tem que fazer aqui e estamos criticando a diretoria do Corinthians. Está na cara que é uma panela de amigos e está matando o clube. Me pergunta uma coisa, o Jonas Heitor. Será que vão levar naquele banho-maria feito com o Silvinho, de só jogar em bola se a Fiel estivesse em cima? Não sei. Vamos esperar, também não sei. Próximo jogo é em casa, é quarta-feira já, né? O próximo jogo, quarta ou terça? Agora já não sei. Quarta, né? Próximo jogo do Corinthians é quarta-feira, às 19h30 contra o Água Santa. Quarta-feira, quarta e depois sábado, né? Isso, sábado, contra a Inter de Limeira.
Contra o Inter de Limeira. Os próximos 2 jogos, o Corinthians eu acho que tem obrigação, é muito cruel falar, né, de ganhar, mas são jogos que se não ganhar fica complicado também, né, porque, poxa, Água Santa e ainda de Limeira, aí não dá. O Bragantino vai disputar o campeonato, gente. O Bragantino vai disputar o título. É isso que eu tô dizendo, tem uma diferença muito grande. O Bragantino é um dos times que vai disputar o título brasileiro. Vai disputar, e o brasileiro também. Cereto, muitos vão discordar de mim, mas eu não renovaria com o Fábio Santos. Eu também não. Pô, super concordo com ele. Eu também não. Essa foi fácil de concordar. Né, Thiago? Concordo também. Fazer o quê? Mas renovaram o contrato. Aí o que você pode fazer? Mas trouxeram o Bidu. Eu também não sei se o Bidu joga bola ou não, porque eu não sei, não vi. Nunca vi o Bidu jogar. Não vi jogos do Cruzeiro. Não vi. Estaria mentindo se dissesse, porque vi a maioria dos jogos do Corinthians, não prestei atenção na Série B. Não vi. Mas tem boas referências dele. O Corinthians tem boas peças. Precisa de qualificar o elenco. E estranho no primeiro jogo não entrar com suas principais peças. Não, não é que é estranho. Renato Augusto machucado e Yuri Alberto machucado. Romero e o Matheus Bidu não tiveram um contrato regularizado. O Paulinho ainda não tem condições físicas. Então é isso. Não tem mais também. Eu estou esquecendo de alguém. O Watson suspenso. Exatamente. Foi expulso no último jogo. Era uma opção. O Gustavo Mosquito só joga no segundo semestre. Tá machucado. O Gustavo Mosquito hoje faz falta. E os jogadores da base que poderiam integrar estão com a seleção brasileira, né? Tem isso ainda também. O Guilherme Biro, seria o Pedro, estão com a seleção brasileira. O Robert Renan foi embora. Não volta mais. O Giovani, é outro jogador da base, também está na seleção brasileira. Então é isso. O Corinthians jogou com o que tinha. Não tinha muito mais o que fazer. Boa noite, Cereto e amigos. Cereto, me explica como pode um elenco treinar 20 dias ou mais, foi 30, e não apresentar nada, nenhuma jogada ensaiada sem vontade de vencer. Renato Augusto não joga, vamos sofrer. A gente está tentando encontrar explicações mesmo, e eu acho que quem tem que dar explicações agora daqui para frente são os jogos do Corinthians, né? Os jogos do Corinthians é que vão explicar pra gente se a gente vai ter que entender o que vai acontecer daqui pra frente, né, Charles? Exatamente, eu acho que é o conjunto da obra agora aí, a diretoria se movendo para trazer novos reforços, Lázaro entendendo as limitações e as oportunidades do time do Corinthians e os jogadores também fisicamente crescerem em campo, né? E taticamente, que é o mais importante. Bom, rapaziada, é isso. Acho que todos estamos esgotados porque foi um jogo que realmente não gostaríamos que tivesse acontecido para a estreia do Campeonato Paulista, né? Tomar esse vareio que tomou para a estreia do Campeonato Paulista, mas felizmente, apesar do vareio, o Corinthians perdeu só de 1-0, né? E o que deixa a situação menos complicada, porque você imagina se toma uma goleada. Teve tempo para contratar, não trouxe ninguém, duvido que não tenha sido oferecido bons jogadores. A Série B tem muito bons jogadores querendo uma chance, está dizendo aqui o Gustavo Antunes. Você imagina se tivesse tomado uma goleada logo de cara? A primeira impressão é que fica. A primeira impressão já é uma péssima impressão, já foi uma péssima impressão, mas tivesse tomado uma goleada, aí sim que seria uma situação muito complicada. Mas pelo menos a gente começa a ter uma ideia do que pode ser uma ideia de jogo, né? E baseado nessa ideia de jogo, o que pode ser o time com a volta de alguns jogadores. Quando tiver todo mundo em campo, Renato Augusto, o Yuri Alberto, o Paulinho, o Romero, acho que a partir disso a gente pode começar a cobrar mais o técnico. Sem esses caras todos aí não dá para cobrar, né, Thiago? Também concordo, vamos esperar para ver assim que voltar todo mundo. Realmente o desfalque aí foi muito grande, eu tinha até esquecido da seleção brasileira aí dos meninos, que o Charles lembrou, é verdade, tava bem complicado pro Lázaro, então vamos ver agora, nos próximos, se os jogadores começam a correr, se pega no tranco aí, e aí a gente começa a fazer uma análise um pouco mais detalhada, Cereto. O Fernando Honório tá dizendo que tá tendo um déjà vu em relação ao Silvinho.
Ou seja, a gente tem essa sensação mesmo, né? A sensação de que já viu esse filme e tal. Charles Toledo, grande abraço para você, Charles Toledo. Acabou a brincadeira, Charles. Um abraço aí, Carlos Cereto, Thiago Lima, nosso parceiraço também, a todos do Podcast Mão. Cara, que sintonia legal, que crossover legal, que continue em 2023 nessa toada, viu? Vamos Corinthians, vamos pra cima e os canais se fortalecendo. E um abraço a todos do chat que participaram conosco aí. O torcedor é maravilhoso nessa audiência, Cereto. Estamos só começando, né? E quarta-feira a gente volta depois do jogo, a gente volta com Acabou a Brincadeira, depois do jogo entre Corinthians e Inter de... Corinthians e Água Santa, né? Corinthians e Água Santa. Tem que cobrar agora, se deixar perdemos o ano. Tá aqui o Gustavo Antunes, tá cobrando e tal. É isso aí. Thiago, obrigado pela tua participação mais uma vez, Thiago, e obrigado ao pessoal do Podcast Mão, mais uma vez com a gente. Eu que agradeço, um abraço aí, Cereto, Charles, galera do chat, o Tom também fica aqui nos bastidores ajudando a gente. Muito obrigado, prazer participar mais uma vez e um Vai Corinthians pra todo mundo. É isso aí, rapaziada. O Tom nos bastidores, correndo para um lado, correndo para o outro, correndo para um lado, correndo para o outro. Exatamente. O tropeçando, Tom é um monstro caindo, dando volta. O Tom é um monstro. Não, menos, Charles, menos. Muito bom, senão ele vai ficar mascarado. Senão ele vai ficar mascarado e ninguém vai aguentar mais o Tom depois. Vai não. E então amanhã a gente volta. Agora você sabe, acabou a brincadeira. Continue nos canais. Tchau.